sejam bem-vindos ao mais um episódio do Marianas Podcast. É nóis. Eu sou a Mariana. Eu sou a Mariana. E entrem, fiquem à vontade. Hoje é um episódio muito especial. E Coisa a casa fina. é de vocês, não é verdade? Sim, sintam-se em casa, à vontade. Que nós possamos ser uma boa companhia. Igual eu falei no começo, hoje o episódio é bem especial. A gente tá até, né, Mari? Um pouquinho nervosa, Querendo fazer o quê? Terapia de grupo? talvez. Começar, né? Vamos. Já explanar nossos problemas desde o início. Mas é problema, hein? Será que vai dar tempo? É muito problema. Eu acho que Não vai dar tempo, galera. Era brincadeira. Mas eu estava pesquisando que no Google, psicologia é a ciência que trata dos estados e processos mentais do comportamento do ser humano e das suas interações com o ambiente físico e social. Se a gente trocar em miúdo, Mariana, é a galera que cuida da gente pra gente sobreviver em sociedade. Resumindo, é isso. Resumindo, é uma pessoa essencial, É né? uma pessoa que, sim, pra sociedade manter, ela cuida da gente. Exatamente. Para mim, especificamente, a terapia salvou a minha vida. E hoje, com muita alegria, chamamos à mesa para entendermos, ou não, provavelmente no final a gente não vai entender, o ser humano num processo de descoberta e sobrevivência nos seus dias. Carmen, nos salve com seu conhecimento. Uhul, bem-vinda. Afinal, Mariana conta 1. Mariana conta 2. E você, Carmen? O que conta pra gente? Conto 26 anos de estrada. Aê! Um pouquinho. Estrada profissional, tá? Porque é de vida 58. 26 anos de estrada profissional, formada pela OEM, né? 26 anos atrás. Há 13 anos terapeuta de casal. Né? Desses 26 também trabalhando sempre com saúde mental e nas empresas, no indivíduo. E apaixonada pelo ser humano. Por incrível que pareça. Gente, Mesmo depois de estudar psicologia. Mesmo, principalmente Tenho depois certeza. de estudar psicologia. e de conviver tanto com o ser humano. Há 26 anos, atuando no consultório, cada vez eu vejo que o ser humano é mais apaixonante. Não, sério. Apaixonante. Tá bom. Apaixonante. A gente vai descobrir um pouco mais sobre isso, né, Carmen? E eu acho legal o que você comentou sobre a saúde mental. A gente normalmente, quando a gente pensa em mental, a gente pensa em doença. Sim. Você já reparou que a gente não fala saúde mental, né? É. É sempre doenças mentais ou alguma doença psicossomáticas, né? É muito difícil a gente pensar que mentalmente a gente precisa estar com saúde. Sim. Claro que um meme ou outro a gente fala, né? Saúde mental mandou abraços, mas é mais no sentido assim, que a gente vê que realmente a gente não tem cuidado da nossa saúde mental mesmo, né? E a saúde mental, já que você pegou o Google aí, a saúde mental, ela não é só mental, Sim. né? Ela é uma saúde biopsicossocial. Ela precisa estar ok no físico, no psíquico, a parte cognitiva, emocional e o social. Porque o social pode nos adoecer, né? Uhum. Nós também podemos adoecer o social. Se você for um narcisista, né, um psicopata, você pode adoecer o social à sua volta. Verdade. O físico pode me adoecer, como, por exemplo, as pessoas que têm dores crônicas. Uma pessoa passando por um processo de uma doença crônica sem cura, por exemplo, uma doença degenerativa, um câncer. Essas pessoas, elas vão ter um comprometimento do seu funcionamento mental. Uhum. Então, a saúde mental, ela tem que englobar o bom condicionamento físico, psíquico e social. Tá tudo interligado, né? Se você conseguir o equilíbrio entre esses três, você tem saúde mental. Ah, que beleza. Então tá bom. Então vamos acabar agora, porque Então, vou embora. a gente já tá devendo tudo. Então eu vou correr no parque, eu já volto. E aí que a é gente só o começa a ver o seguinte. Ah. Então, assim, ter uma saúde mental plena Uhum. é quase impossível. Aham. É quase impossível. Então, o que a gente faz? A gente faz de tudo para não perder o restinho que resta. Acho que se a gente... Nossa, a minha dicção hoje, ela tá, assim, mais linda que nos outros dias. Ela tá coisa assim, eu não sei o que o Juan vai fazer com o começo, porque o resto... Tá Bom, tudo certo. tá tudo certo, Tá. né? E eu acho que se a gente tiver uma porcentagem de cada, já tá bom, né, Carmen? Sim, por isso que é uma questão, a gente fala em saúde mental, é o equilíbrio
e não a ausência de doença, tá? Porque a gente não vai ter uma ausência de doença. Exatamente. Muito bom. Nós vamos ter um equilíbrio. Uhum. Porque vamos supor, eu tenho lá uma doença crônica, eu vou ter que conviver com ela para o resto da minha vida. Então, daí eu não tenho saúde mental? Porque o meu físico não está ok? Mas se eu aprender a conviver, reaprender os relacionamentos junto com essa patologia física, eu vou ter equilíbrio. Uhum. Então, assim, uma outra maneira da gente pensar em saúde mental é pensar em equilíbrio entre essas 3 áreas, a biopsicossocial. Se eu conseguir esse equilíbrio, aí tá tudo certo. E a gente tem que tomar cuidado também com os extremos, né? Porque às vezes a gente se importa muito com a saúde física Sim. e aí leva ao extremo a saúde física e a saúde emocional tá lá no... Por exemplo, se você pegar hoje uma questão bem atual, a vigorexia, né? Que é essa busca pelo corpo perfeito. Aham. Sim. Né, o vigor, a saúde, a macrobiótica, seja lá o que for. Tudo é válido, mas é isso que você falou. Se for ao extremo, eu tenho um desequilíbrio, Uhum. porque aí eu posso entrar numa fase de obsessão, ficar obcecada por aquilo, ou seja, pensamentos ruminantes que não me permite pensar em outra coisa senão a busca daquele corpo perfeito, daquela Uhum. forma física, daquela alimentação saudável. Uhum. Então, nesse momento, eu não estou em equilíbrio mental. E eu acho muito. É uma linha muito fina entre você estar buscando a saúde do seu físico e a estética exagerada, né? Eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para entender. Eu acho importante a estética, né? Eu acho que ela faz parte, né, da nossa autoestima e uma série de coisas. Mas eu acho que a gente pode causar uma falsa impressão de saudável e às vezes não tá sendo saudável, né? É, a grande questão é o limite do exagero, né? Uhum. Porque o que que é o exagero? Então, se você olhar, por exemplo, para uma modelo de passarela, o que que é o exagero para ela? Né? O que que é exagero para nós mortais aqui embaixo que não subimos numa passarela, né? Então, assim, o limite desse exagero, por isso, de novo, a questão social, né? O social vai determinando o que é esse exagero. Por isso que, às vezes, quando a gente recebe um paciente, muitas vezes no consultório, ele tem que rever seu grupo social, ele tem que rever Uhum. sua profissão, ele tem que rever seu local de trabalho, porque às vezes aquele ambiente, aquelas pessoas estão trazendo para essa pessoa, esse patamar de desequilíbrio, onde ele perde a referência do que é exagero e do que Uhum. é adequado, do que seria saudável, vamos pensar assim, né? Do que é saudável, do não saudável, ele perde essa referência, porque ele quer tanto agradar o meio ou atender às demandas, até por questão de sobrevivência do emprego, né? Do trabalho dele, que daí ele perde essa referência do saudável, que é onde a gente tem a questão da síndrome de burnout, Uhum. né? Sim. Uhum, Aí que daí- você já entra dentro da questão da síndrome de burnout, um estresse crônico. Então, você vai tendo agravamentos. A gente tem, acho que, se eu não me engano, a estatística não é muito minha praia, mas é 80 e poucos por cento dos afastamentos no Brasil de doenças relacionadas ao trabalho estão em doenças mentais, como você colocou. A questão da doença mental, Nossa, que muito muito se mais que o fala, físico. muito mais, É, entendeu? muito mais. Até porque você se sente culpado por sentir aquilo, não é? Exato, porque não tem, né? Você não consegue fazer algumas sim, outras não, né? Você não consegue através de um exame clínico, um hemograma, uma ressonância, o que for, detectar um mal-estar, Uhum. né? Uma incompatibilidade emocional, uma disfunção ali emocional, às vezes até cognitiva. Então, quando isso, raríssimas, dá para você ver numa situação de imagem, aí o corpo todo já está, né, comprometido. E ainda a gente tem o estigma, né? Ainda se tem o estigma em cima da doença mental, que Sim. é a falta do que Frescura. fazer, Uhum. frescura, com todo respeito às pessoas de fé, mas ainda se usa muito a questão da falta de Deus, né? Então, assim, e a gente não sabe que não é por aí, principalmente a gente vê as taxas de suicídio. O como elas são altas também, e por incrível que pareça, o suicídio ele é muito maior em homens do que em mulheres.
Nossa, isso é verdade. Eu tava vendo esse dado esses dias. Mas eu acho que a mulher, ela também tem a questão do instinto da maternidade ali. Não, eu não concordo com a questão do instinto da maternidade, porque o instinto da maternidade pode até levar ela pro Ah, pode ser o contrário. É. Ah. né? A maternidade pode enlouquecer a pessoa, Ai, né? A criança. maternidade às vezes enlouquece, né? O que tava bom fica péssimo. Por quê? Porque criança demanda, né? Seu Sim. corpo muda, é uma questão hormonal. Então a gente fala assim, tem mulheres que na maternidade ela tem uma TPM elevado à raiz quadrada e por um longo período, né? Não são 2, 3 dias. Então, realmente, ela vai precisar de ajuda, às vezes até medicamentosa. Muitas Uhum. vezes. Entendi. Mas a questão é que a mulher, por maternar, por ser aquela que gera, ela é muito incutido para nós que nós temos que cuidar, Uhum. né? A Ah, questão entendi. do cuidar. Uhum. Então, aí nós cuidamos. Então, é normal, natural, uma mulher ir ao médico. Uhum. Ninguém acha estranho uma mulher ir ao médico. Não. Mas acha estranho um homem. Mas por que você tá doente? Ih, que frescura, vai É fazer verdade. exame periódico, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, o homem começa a fazer fisioterapia 10 sessões. Se ele parou de sentir dor na quarta, ele Não não vai vai mais. mais. A mulher faz as 10 e pede mais 2. Gente, eu acho que eu tenho problema. Eu sou das que desiste, né? Pause para começar a terapia. Aí agora corta para terapia de grupo. Porque eu tô ficando- Não, mas faz muito sentido aí que você falou. Claro que é igual, né? Não é generalista, né? É. Não, Tá não. certo, A é. gente está falando em questões estatísticas. Estatística, Não é é. 100% Aham. da totalidade. É, mas eu acho que o homem, pelo que a gente vê a taxa de suicídio, esses dias até aconteceu aqui em Maringá, eu estava conversando com uma amiga que trabalhava com ele, eu percebi que ele meio que desistiu, assim, né? Cansou e desistiu, assim. E é uma tristeza, porque eu acho que a culpa domina muito a saúde mental ainda, sabe? Eu tô em uma crise de ansiedade, mas eu não devo. Por que eu tenho crise de ansiedade? Por quê? Da onde que vem? E eu, Né? eu não gosto, né? Agora, de repente, vamos ser taxadas aqui. Hum. Mas eu, particularmente, não aprovo a tal da psicologia positiva, Uhum. tá? Por quê? Ela tem até seus méritos, eu acho legal quem a pratica dentro do consultório, com o seu cliente ali, ok. Mas a gente tem os oportunistas de mercado que pegam a psicologia positiva, acham que estão fazendo psicologia positiva e prega essa ditadura da felicidade. Como se Uhum. você tivesse sempre que ter, porque tudo vai dar certo, porque se Uhum. você acreditar, você é o responsável. Não, cara, não é assim. Eu sou um ser biopsicossocial. Tem uma série de coisas na minha vida que eu não controlo, que eu não dou conta. Ah, entendido. Uhum. Vai lá, bora, Bora, você consegue. basta querer. É, não. acredita que alcança. Basta querer, né? Né? A tal da meritocracia e assim Aham. por diante. Quer dizer, a gente não pode ir por esse caminho de uma forma cega, como se aí você diz assim, olha, você não conseguiu porque você não se esforçou, Aham. Uhum. né? Nesse sentido. E não é por aí, Uhum. sabe? Porque, voltando de novo, se eu sou um ser biopsicossocial, eu sou o resultado de um sistema. Eu sou resultado de um processo dentro desse sistema. E sendo o resultado dentro desse processo, eu não tenho esse controle total. Não depende só de mim, né? Não depende de mim. Né? Porque a gente fala assim, vamos estar aqui 7 horas da noite? Vamos estar aqui 7 horas da noite. Pô, alguém bateu ali na esquina, no semáforo. Fechou todo o trânsito e aí? Acabou, não consegue estar? Não. Nossa, você nunca chega pontual, tal. Daí nós começamos a dar os rótulos para a pessoa. Quem Uhum. chega atrasado é porque É irresponsável, e é isso, e aquilo aquela outro. coisa toda. Então, assim, e aí a pessoa vai se culpar. Ela vai achar que realmente a culpa é dela. E é a mesma coisa que a pessoa fala assim, a Mariana ficou de me pegar às 19 horas. São 19h30, a Mariana não veio. Acho que a Mariana não gosta de mim. Acho que a Mariana não sei o quê. Ela pode ter morrido, gente. Então. Nossa, que trágico, né? Pois é, pode ter acontecido. Ela pode ter tido uma diarreia, gente. Não consegue isso é sair do possível. banheiro, Isso é né? é possível. Isso realmente é capaz de ter É. acontecido, né, Mariana? Exato. Mas assim, a gente é ensinado a pensar que nós somos responsáveis por todas essas mazelas que Uhum. acontecem. Aí é que a É. gente vai adoecendo.
Não, é bem isso, fica aquela carga inteira. Eu acho que é importante a autorresponsabilidade, Carmen, porque também tem o outro extremo, né? De que você não é responsável por Sim, nada. sim, sim. Aí E você leva que, tudo nas coxas, né? e que o Porque- mundo te deve favor. Eu É. acho que tem esse outro extremo Uhum. também do que o mundo te deve Nenhum favor. dos dois, né? Nenhum dos dois. interessante. Eu acho que o equilíbrio é interessante a gente saber. É uma frase que minha mãe sempre usa. Mas, sério, acho que nos meus 30 e... Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas mais de 30 anos. Minhas A minha 3 mãe- décadas. quase 4 décadas, a minha mãe sempre fala: todo extremo é ruim. Todo extremo é ruim. Sim. É o exagero, É. vai ser prejudicial. Agora, buscar esse equilíbrio é a meta da vida, né? E eu acho que a gente meio que nunca encontra, assim, né? Eu acho que a gente vive nessa busca e a gente meio que se aproxima dele. Eu acho que a gente vive ele em alguns momentos. Eu acho isso também. Né? Então, Aham. assim, de manhã tô equilibrado, na hora do almoço eu escorreguei, à tarde equilibrou de novo, à noite descambou. É. Entendeu? Daí À tarde esfaquei minha mão, aí caiu. Ah, né? caiu. É que E- não, a Mariana esfaqueou. Conta isso. Eu esfaquei minha mão esses dias sem querer. Mas assim, Mas é. esfaquear assim, a gente cortou. Não, ela fincou uma faca e deixou. Isso acabou com o meu dia, menina. Acabou com o meu trouxe um equilíbrio. desequilíbrio, né? É, Trouxe um essas coisas desequilíbrio. acontecem. E saber lidar com o desequilíbrio momentâneo é também uma resposta positiva às situações. É aceitar que naquele momento eu não tenho controle sobre as situações. Uhum. E eu acho que a terapia, de tudo que ela me ensinou, e olha que ela me ensinou bastante coisa aí durante esses anos, foi a famosa frase: ver a ilha fora da ilha, né? Eu lembro que uma vez eu vi eu nem sei se foi você que me passou isso, mas eu vi que quando você faz terapia, você sai do quadro e olha o quadro por cima. Uhum. E você vê o quadro inteiro pintado e você consegue saber onde tem defeito ou não. E daí você aprende a virar o quadro também e ver que por trás dele tem um monte de tropeços e acertos. Então eu acho que isso que é legal, né? O processo é legal, não só ser super equilibrado. Porque daí a vida nem tinha graça, né, Carmen? Não tem como, né? Se você buscar isso, você vai ficar neurótica. Aí você vai adoecer de fato, né? Porque a neurose é uma doença. Você vai realmente ficar neurótica. Então, quando você fala, né, de olhar o quadro, dentro da abordagem que eu trabalho, a abordagem sistêmica, a gente fala de contexto. Então, assim, uma situação ruim aconteceu. Vamos olhar o contexto? Uhum. O que é o contexto? É isso, é pintar um quadro, é recriar a cena, colocar os atores ali nas posições, nas marcações, ver que posição que você ocupou naquela cena, reconstitui as falas que você vai encontrar onde está o erro de cena. Aí você Sim. vai encontrar onde está o erro de cena. Pode estar comigo, pode estar com outro, pode estar na reação que eu tive ao comportamento do outro. Aí a gente aprende a ser menos reativa, Uhum. né, naquilo que não é para ser, porque a gente também tem essa tendência de querer resolver tudo. Então, aí você começa a ver qual é o seu papel, né? Isso é que o autoconhecimento faz, que a terapia faz. Você começa a ver qual é verdadeiramente a sua marcação, o seu papel e as suas falas dentro daquele contexto. Uhum. E daí você não fica fazendo a fala de outra pessoa. E daí você passa a mostrar isso para os outros. Uhum. E eu acho que esse é o maior desafio do autoconhecimento. Quando você se conhece e você poder expressar isso para o outro, né? Exato. Que E daí eu você aprende expresso a dizer isso. não. Eu expresso isso sabe? com tranquilidade, né? Uhum. Tem agora, vamos lá, né? As crianças não vão saber desse filme. O Dirty Dancing, né? Ixi, Juan, você Opa. lembra? Já É, assistiu? Juan não vai saber. Não, com Não, certeza ele não não. lembra. Juan tem 20 anos. Não vai lembrar. Quando ele está ensinando, né? Ele é um professor de dança, né? E ele fala para ela, ó, esse é meu espaço de dança, né? Ele abre aqui e fala, esse é meu espaço, você não pode invadir meu espaço. Então, eu acho que a gente deveria trabalhar na vida como uma dança. Uhum. Entendeu? Eu tô com a minha parceria ali, fazendo a dança da vida. Essa parceria pode ser afetiva, social, seja ela qual for. Mas ela tem o espaço de dança dela e eu tenho o meu espaço de dança. Então, a gente se toca, a gente se aproxima, mas a gente não invade o espaço de dança da outra pessoa. E outra coisa, você começa a perceber quando a pessoa invade teu espaço. E incomoda, né? Daí. Isso é bizarro. Porque às vezes, você passa coisas na vida que você é tão desrespeitado ou desrespeitada que aquilo é tão natural que a hora que você passa a se conhecer,
e você vai percebendo que aquilo te incomoda. Uhum. Aquilo é uma falta de respeito. Aquilo te traz ansiedade, aquilo te traz um estado depressivo, aquilo pode te trazer até uma síndrome do pânico. Uhum. E você não sabia de onde vinha. E às vezes vem dessas pequenas violências, dessas pequenas invasões na sua vida. Isso é muito comum. Gente do céu. A gente já poderia acabar agora. que Mariana, eu já preciso foi- do meu espaço. Você pode um pouquinho mais. Qual que é o seu espaço? Rapidinho, espacinho aqui, ó. Bom, então, já que a gente falou de tanta coisa nesse início e a gente seguiu zero roteiro, vai dar certinho, normal, Tudo bem. seguindo a vida normal. A gente vai aproveitar, a gente vai falar de emoções. E eu e a Mari, a gente participou de uma mesa redonda no sábado para a Secretaria de Educação de Maringá, que estava com... Era um seminário para professores de educação infantil até 5 anos. E a gente aprendeu pra caramba lá, né, Mar? Muito, muito. A gente conversou com 2 psicólogas e a gente montou as perguntas exatamente para falar sobre isso. Sobre o ser humano que está se formando. Porque, E eu lembro que eu aprendi isso até com você. Que a gente não tem a noção que a criança é um ser humano, assim. A gente demora um pouco para entender isso, né? Que a criança é só a criança, né? E falou muito de emoções. E eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso, sabe, Carmen? Eu queria que você explicasse pra gente, assim... Como que a gente faz para controlar essas emoções exatamente para a gente fazer essa manutenção com a saúde mental, sabe? Como que elas nascem, Porque, assim, eu percebo que cada pessoa cresce a emoção de uma maneira diferente, né? Tem gente que tem mais... reativo, tem mais raiva rápido, tem gente que segura muito mais a onda, tem gente que se expressa e precisa se expressar, chora demais, tem gente que não chora nunca. Então, como que é mais ou menos, assim, que você pode falar pra gente sobre isso? Bom, o componente emocional, a gente tem que pensar de novo na questão dos 3 poderes, né? Biopsicossocial. Existe uma coisa chamada temperamento. E ela ali, o temperamento, ele guia muito como vai ser essa reação. Que é isso que você falou, mais impetuoso, mais calmo, mais sereno. Isso é dado pelo temperamento. Ou seja, a gente já nasce com essa predisposição. Isso já vem de bercinho ali, tá tudo ok. O meio social, ele vai nos ensinar a como usar esse temperamento ou não. Como usar esse temperamento de forma saudável. Isso o meio social vai fazer conosco. E aí a gente começa a fazer essas respostas ao meio. Enquanto criança, a gente vai respondendo de que maneira? Criança vê, criança faz. Criança vê, criança faz. Por quê? Porque o processo do aprendizado, ele é imitativo. Né? A primeira parte do aprendizado, ela é imitativa, porque a criança não tem uma cognição ali instalada, subjetividade instalada. Ela é concreto, então ela é cópia. Quando ela começa a ter a sua subjetividade, que ela vai chegando perto da adolescência, e daí fica aquela fase muito gostosa, né? Que os pais amam de paixão de lidar com adolescentes, só que não, né? Super... Contém ironia. Deixa eu pausar. Eu descobri que os adolescente hoje é até 23 anos. 25, algumas teorias. Você acredita? Sério? Quem que me falou isso? Foi você? Não é só Não, né? agora, sabe? Se a gente olhar, de novo, vamos voltar pro bio, né? Pro corpo. Aham. Eu acho que é o córtex pré-frontal, ele, em muitas pessoas, ele termina de se formar entre 26 e 28 anos, e de se fechar, de se formar, de se concretizar. Então, por isso que hoje o pessoal associou isso com o final da adolescência, tá? E na psiquiatria, na psicologia também, se fala muito a expressão fechar a personalidade, que se dá em torno de 25 anos, que é o fechamento da personalidade. Então, aí hoje está se convencionando que a adolescência vai até os 25, mas se a gente pensar dentro dessa teoria neurológica, isso já estava postulado, o pessoal está juntando as Uma coisa pecinhas com a outra. agora, mas está valendo, porque na adolescência, na pré-adolescência, que começa essa subjetividade ali, então essa criança, esse adolescente, ele começa a perceber que ele tem sentimentos que são só dele. E daí ele, por questões hormonais também, ele começa a ter reações, né, desenfreadas. Quando ele vai para a vida adulta, ele tem que aprender a controlar essas reações, que são as emoções. As emoções são essas reações.
Mas para controlar essas reações, eu preciso conhecer o sentimento. O que eu estou sentindo? Então, o que você falou, por exemplo, da invasão do espaço. Eu posso ficar brava. Mas por que eu estou brava? Porque eu me senti invadida. Porque eu me senti desrespeitada. Então, é o sentimento que está por trás da emoção. Então, se a gente pensasse aquela famoso ícone do iceberg, né? Então, a emoção é a parte visível do iceberg. Os sentimentos é a parte abaixo da linha do mar. Então, tem muitos sentimentos aqui. E o que acontece? A gente não ensina a criança a reconhecer sentimento. A gente ensina ela a represar a emoção. É verdade, a gente falou, né? O engole o choro. Engole o choro. Isso. A gente ensina ela A criança não tem que querer. A gente ensina ela a represar desejos, necessidades e expressões de afeto ou de desagrado. Outra coisa que a gente não faz com criança é perguntar, né? Se a gente pode chegar perto dela, assim. Né? Eu até... Aí é o respeito. né? Tipo, posso te dar um abraço? Às vezes a criança não gosta de abraço e de beijo. A gente... Aí o que ela é? Chata. É, mal educada. Não, eu penso assim, tem adulto que não gosta, que chega perto e abraça Aí e você beija. diz pra criança assim, ó, seja boazinha, dá um abraço, dá um beijinho. Aí ela tem 15 anos e ela tá lá no bailinho, né, lá na festinha de 15 anos, lá na festinha do clube, e o menininho ou a menininha, ou seja lá o que for, chega e fala assim, eu quero um abraço. Ai, você não vai dar? Ela vai dar, porque ela não quer ser a chata. Ela dá o abraço, o beijo e tudo mais. Entendeu? Olha como é importante respeitar o ser humano desde pequenininho. Sim. Né? Eu acho Mas aí essa mãe e esse pai também têm que se respeitar. E será que essa mãe e esse pai aprenderam a se respeitar? Respeitar a si mesmo, né? Porque, por isso que a gente fala, você falou do instinto materno. Então, assim, muitas vezes essa mãe vai para um processo de parir, não vamos de maternar, porque eu não concordo que nasce uma criança, nasce uma mãe. Nasceu a criança, tá? Tem aqui uma genitora. A mãe, ela vem com o tempo, né? Então, nessa convivência, esse vínculo. Lógico que a gente precisa se convencer que esse vínculo, né, existe desde o início, aquela coisa toda. Não estou dizendo que ele não existe, mas ele vem junto com uma série de sofrimentos. As pessoas romantizam demais, Exato. Né? Gente, você tem noção do que é você ficar acordado a noite inteira, de você acordar de 1 em 1 hora com a sua mama latejando, o que é uma criança chorando e você não saber o que fazer com ela? Aí, quando essa mãe entra num processo depressivo, essa mãe fica histérica, né? Ela perde o controle, ela não é uma boa mãe. Exato. Ela não tem o direito nem de adoecer psiquicamente. Sim. Tem um podcast que saiu agora, que é de uma blogueira chamada Júlia Faria. Ela e a Tayla Ayla, elas fizeram um podcast chamado 1001 Tretas sobre maternidade. É bem legal o podcast delas. E eu vi ela essa semana, elas estavam falando sobre as mães voltarem para o mercado de trabalho, como que é desafiador isso, né? Para mãe, principalmente. Ela falou que ela, na frente do trocador da filha dela, ela colocou um espelho. Para ela sempre lembrar dela. Sabe? Para ela se olhar naquele espelho e lembrar, eu tô aqui. Né? Não sou só a mãe da Cora, né? Eu sou a Júlia, eu tô aqui. Eu achei isso tão significativo, né, Carmen? Porque... Muito, porque a sociedade, né, a família, o meio social, ele ensina a mulher que ela tem que se renegar quando a maternidade chega. Primeiro é o filho, depois é o marido e depois é você. E na verdade tinha que ser o contrário, né? Sim. Porque se você cuidar de você, você vai cuidar de todo mundo. Então, assim, primeiro você, depois o marido e depois o filho. Na minha postura clínica, eu trabalho muito isso. Vamos pro egocentrismo nesse caso, entendeu? Então, aqui, primeiro você, depois seu esposo e depois seu filho. Nossa, mas coitada da criança. A criança não anda, não fala, entendeu? Careca, desdentada, não sabe nada. Ela precisa de você 100% do tempo, senão ela morre assada, né? Porque ela não sabe nem limpar o próprio bumbum. Então, assim, se você não estiver ok, você não vai dar conta de lidar com essa criança. Não. Se seu marido não estiver ok, ele também não vai dar conta.
né? Falando numa relação hétero aí. E se for 2 mulheres, se for 2 homens, a mesma coisa. Primeiro você que tem essa relação primária, ou se não, essa criança é adotada, essa criança vem de uma barriga de aluguel, seja o que for, né? Primeiro os adultos, depois a criança. Porque ela precisa de adultos inteiros para cuidar dela. E se você coloca a criança em primeiro lugar, a criança se torna o reizinho da casa. O reizinho da casa hoje, o tirano de amanhã. Meu Deus. Facinho ser mãe. Ai, acho que eu tô desistindo. acho que Não, ao mesmo tempo você fica pensando, nossa, cara, eu tenho a oportunidade de criar um ser humano legal pro mundo, né? Eu acho que é muito dúbio isso, né? Sim, é um desafio. Eu não posso falar nada, né? Quem vê assim fala, nossa, deve odiar a criança, deve... Não, gente, tive 2 filhas, quer dizer, com diferença de 3 anos, uma da outra. Então, assim, quando uma já estava com 2 anos, eu engravidei da outra. Então, assim, sanidade mental, não sei. Descobri esses dias. Minha mãe teve 3, assim, de 2 em 2 anos. A sua mãe teve 3, assim? De 2 em 2 anos. Só que significa que de 2 em 2, quando um tava com 1 ano, ela já tava engravidando do outro. É, isso que eu ia falar. Vocês têm diferença de 2 anos. Eu sou a que mais tem diferença. Assim, minha irmã pro meu irmão são 2 anos e eu pro meu irmão quase 3, mas... Mesma coisa. Mesma coisa. Meu Deus. Entendeu? Então, essa mãe, ela não tem esse tempo muito do espelho, ela não tem esse tempo para olhar para ela. E se ela não tiver tempo para olhar para ela, como é que ela recarrega a bateria dela? Sim. E antes de eu partir para outro tema que eu quero linkar com esse, eu também acho que, falando só um pouquinho, finalizando a questão da maternidade, a mulher, ela tem muito essa questão de ser propriedade pública demais, né? Assim, então, ela já fica grávida, todo mundo acha que pode relar na tua barriga, né, gente? Barriga é festa, né? Minha área aqui, ó. Meu espaço de dança aqui, ó. Colocar um cone em volta. Assim, né, cara? E é muito difícil você perguntar, assim, porque dá muita vontade. Eu acho lindo grávida. Eu tenho vontade, ainda mais quando é pessoas que eu conheço. E agora eu tô criando o hábito de falar assim, posso relar? Aí, às vezes a pessoa ela fica até assustada quando você pergunta, porque acha que ela nunca recebeu essa pergunta. E será que ela teria coragem de dizer não? Eu ia falar isso. E às vezes ela fala que sim, mas Sim, não, né? Não vou ser Gente, chata. não rele. Não. Eu diria assim, espere ser convidada. Pronto. Espere. Vê vamos se mexendo, vamos dizer, você vai à casa de uma pessoa que você não tem tanta intimidade, você nunca entrou na casa dela, você não chega lá e põe a mão na maçaneta da porta e entra. Você toca a campainha. Mesmo que você foi convidado, você vai bater nessa porta. Sim, claro. Então, com o corpo da mulher grávida, qualquer Mesma mulher, coisa, mas principalmente agora estamos falando da gestação, né? Elogie, faça o que você quiser, mas espere ser convidado a tocar. Sim. E quando o fizer, né? Eu digo o seguinte, eu gosto muito da questão do dorso da mão. Né? Então, se você coloca, igual quando você vai tirar a temperatura, assim, olhar se tá com febrinha, às vezes, coloque essa parte da mão. Sim, Mariana. Isso. Respeita meu espaço. Entendeu? Ó, quando você faz, né? Quando você faz isso daqui, não tem invasão. É verdade. Sim, é verdade. Né? Interessante, né? Você não tem invasão. Ó, aí, galera, eu faço aprendemos aqui, bastante. não tem invasão. Agora, quando eu faço aqui, parece que eu já tô assim, né? Tomando posse, né? Isso, exatamente. Acho que tem muito então, isso. vamos né? aqui, ó. Vamos aqui, né? Igual a gente faz no bebezinho, pessoas que têm noção, né? Faz esse aqui no bebezinho, porque é outro também, né? A cria pobre da criança, né? Ah, é A pessoa que chega beijando a mão do nenê, ai, gente. Gente, é fogo, né, cara? Me dá 3 tipos de ataque cardíaco. Certo. E aí, já passando para esse lado que eu ia falar de rótulos, eu acho também que a gente vive numa geração, e eu quero saber sua opinião sobre isso, que já tá no mercado, já tem tantos anos, que a gente tem muito mais informação hoje, né? Hoje eu acho que mais acesso. Né? A gente tem muito mais acesso. Então, assim, por exemplo, a gente pode dividir que a maternidade não é romantizada, a gente pode ouvir falar, a gente pode, às vezes, sacar que a gente tem alguns sintomas e que é importante a gente procurar um médico sobre diversos assuntos, na própria internet, no próprio Instagram, sabe? Isso é bom ou ruim? E assim, é o extremo que é o problema, porque, né, aquela coisa, né? Ai, tô com febre no Google, tô com câncer.
Então, eu acho que em relação às doenças psicossomáticas, à saúde mental, a era da informação foi melhor? A gente rotula demais sem ter diagnóstico? O que você acha? Eu acho que a era da informação, ela tem um papel maravilhoso na questão da saúde mental, porque ela ajuda muito a desmistificar. Eu acho que ela tem esse papel. Então, quando você vê lá no Instagram, sei lá, qualquer outro tipo de rede, uma pessoa com notoriedade, com conhecimento, com uma fama, um artista, uma influencer, como diz agora, alguma coisa assim, falando que ela teve uma depressão pós-parto, falando sobre uma depressão, né, vamos dizer, um transtorno obsessivo compulsivo, uma crise de pânico. Ocorre muito aquela questão da identificação das pessoas. Falam, nossa, mas olha, ela teve. Eu também tenho isso. Aí as pessoas chove de comentários, né? As pessoas relatando a experiência delas também. Então, quando eu encontro alguém que se assemelha a mim, seja em que situação for, isso traz um conforto para o cérebro. Isso é neuronal. Isso vai trazer conforto. Então, nesse sentido, eu acho muito importante. Médicos, psiquiatras, fonos, enfim, profissionais que vão para a rede, eu sou uma delas, né? Que vão para a rede para trazer um mínimo de informação. Olha, isso pode ser isso você deve procurar ajuda, né? Olha, por exemplo, a questão do luto. Né? Muito importante explicar para as pessoas que ficar triste, o luto é normal, mas em determinada situação é legal você procurar uma orientação. Então, assim, isso está valendo. Agora, o grande problema é quando você pega até profissionais ou outras pessoas vendendo curas. Isso eu acho muito perigoso. Vendendo soluções. Né? Vendendo soluções mágicas. Cure sua depressão em 5 passos. Né? Não sofra mais com ansiedade fazendo o curso de não sei o quê. Né? Então, assim, com esse curso você não vai mais sofrer de ansiedade. A pessoa vai lá e paga R$4.000 para fazer um curso para aprender a lidar com a ansiedade. Aí fica ansiosa com o curso. Fica ansiosa porque a hora que chega a conta fatura do cartão. Né? Ela pode parcelar em 12 vezes no cartão. Ela fica 1 ano presa naquela desgraça. Aí fica ansioso. Exatamente. Então, assim, não existe. Tudo é um processo. Então, hoje mesmo eu começava uma sessão terapêutica com um casal e o esposo perguntou assim, ele falou assim, quanto tempo você acha que a gente fica em terapia? Eu não sei. Depende. Pela sua pergunta, para sempre. Né? Você nunca mais não irá. Eu falei, olha, vai depender muito, né? Daí você dá toda aquela explicação subjetiva, tal. Eu falei, e às vezes o processo psicoterápico ele nunca acaba, porque se a gente pensar em processo psicoterápico como autoconhecimento, ele não tem fim. Exatamente. Né? O que você vai fazer é mudar essa, sei lá, periodicidade, frequência, às vezes muda até de profissional, que também é válido, entendeu? Conhecer outras formas de ver o mesmo problema. Então, é bacana. Agora, a internet, ela ajuda muito isso até você a encontrar um profissional, né? Porque ela começa a te mostrar esse universo. Quando eu comecei, né? Será que ele conhece lista telefônica? Juan, você já viu uma lista telefônica, Juan? Juan, descobri que você é adolescente. As páginas amarelas. Só pra deixar amarelas. claro, 20 anos é adolescente ainda, tá, Juan? Então, quando eu comecei a minha atuação clínica, a gente pagava pelo anúncio, um pouquinho maior, assim, né? 2x2, né? Nas listas amarelas. Então, aí a gente colocava lá, na área com psicologia e pelo nosso nome. Então, você anunciava em 2 páginas diferentes. Para quê? Para que as pessoas pudessem te achar. Dentro da lista telefônica. E daí você ia lá na lista de psicologia, não dava uma página da lista amarela. Não, isso que eu falei. E deve ser um super tabu, né? Sim, eu tive já uma situação que o cliente vinha às 7 horas da manhã no meu consultório e ele pagava 2 horários. Pra ninguém encontrar. Pra eu não pôr ninguém depois dele. Gente. Porque ele não queria cruzar com ninguém.
Lógico que isso durou só um pouco de tempo. Depois ele já... Ele já né, entendeu que não tem já problema nenhum. entendeu que né? não tinha problema nenhum. E eu parei de ganhar 2 horários. Que pena! né? É, parei de ganhar 2 Detalhe. horários. Poxa! Entendeu? Então, assim, mas você vê o nível que chega. Lógico que essa figura era uma figura masculina, né? Uhum. Uma figura Sim. masculina, empresário e Que tal. é o que mais escutou, engole o choro, né? Exatamente, empresário. Então, ele não podia se dar ao luxo de alguém Aham. saber que ele estava ali, gente. De forma Gente, nenhuma. hoje, né, meu... Hoje a Isso gente é está chegando num ponto maravilhoso. que as pessoas te exibem, né? É, Como psicóloga. eu não Aqui, faço ó. isso. Aqui, ó. A gente faz isso? Não, imagina, Não né? fazemos isso. Não, elas ficam Não. se gabando por aí. Gente, eu sou orgulhosa, Ela- eu faço terapia há 4 anos. Não, é e tipo ela, assim, você currículo, sabe que é minha entendeu? terapeuta? Ela É. fala desse jeito, joga na minha cara. Eu falo assim, nossa. Eu faço terapia há 4 anos. Ah, é muitos anos de Então, terapia. assim, eu tenho clientes que eles fotografam a janela do meu consultório ali, Ah, né? Porque é. dá pra ver o Parque do Engarrafo. Ah, mas é a coisa mais linda. Né? A mesmo. pessoa fala e posta, estou na terapia. Ela toma o cappuccino dela e tira uma foto Tá do pago, tá cappuccino, pago. entendeu? É, tá pago. Gente, Né? mas é É verdade. uma cortesia, tá, gente? Tem aquele meme que eu adoro, sabe? Quero ver... É fácil falar que tá pago na academia. Eu quero ver falar que tá pago pro psicólogo, sabe? Ai, É vamos bem ver. isso, É. cara. Entendeu? Será que é igual Nunca academia? falei. Se não postar, não conta como feito? Ah, talvez. Na verdade, até postando pra contar. Tá, filha. Olha, ó. demora. Você entendeu? Então, tanto que no código de ética do psicólogo, a gente não pode expor o cliente. Ainda está no Sim. nosso código de ética que a gente não pode expor o cliente. Aham. Não acho que isso precise mudar, Sim. né? Mas as pessoas irem para a rede social e colocarem que ela está em terapia e tudo mais, isso ajuda muito. Então, nesse ponto, se a Uhum. gente olhar, Uhum. a informação, ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Porque traz a identificação e até mesmo parece que traz uma legalidade para aquele sentimento da Valida, pessoa. Né? valida. Isso, valida o que a pessoa está sentindo. Assim, então isso que eu sinto não é frescura, né? Tem mais gente que sente, se Isso. trata e tal, né? E traz essa E identificação. às vezes a pessoa fala, nossa, olha como é que ela era, olha como que ela tá É. agora. Então tem solução, Uhum. né? Então isso a internet, a rede social, ela Ajudou, ajuda né? muito. O que eu acho perigoso é só a questão dos autodiagnósticos, Isso. né? E também da gente rotular o outro, né? A pessoa muito agitada, tem TDAH, não sabe nem o que é TDAH, É. nunca nem viu na vida. Essa questão da rotulação, ela é muito significativa, porque a partir do momento que eu rotulo o outro, eu estou me eximindo, porque eu estou melhor do que ele, Uhum. Nossa, essa... Tome. né? Se eu posso dizer que você tem TDA, que você tem toque, que você, sei lá, né, vai indo ali, é porque eu estou numa condição favorável de poder te diagnosticar. Então, eu sou superior a você. Uhum. Você tem problema. Essa pessoa tem problema. Na verdade é o contrário, tá se descobrindo ali. Aham. É. Então, assim, o rótulo, ele vem muito numa característica muito defensiva. Uhum. Então, a pessoa que rotula muito, ela sempre tem um rótulo pronto para colocar em alguém, essa pessoa precisa de ajuda. É aquela questão, né? Diz mais sobre a pessoa que rotula do que a pessoa que é rotulada, né? Exatamente. E a gente tem um outro problema com a rotulação, que daí a gente entra numa outra esfera, que é o preconceito. Sim, Uhum. que é muito Né? mais grave daí, né? Que daí é Mas aquela... é social também, tem toda uma questão. É, fulano é louca, fulano é histérica, fulano é neurótica. Geralmente feminino, né? A gente sempre Impressionante, tem uma né? coisinha aí, né? Sempre... Mas acho que o homem, ele sofre também com o negócio, ele é bunda mole, ele é um banana, mas aí sabe? o homem está relacionado ao comportamento. Sim. Ao comportamento que ele emite. A mulher está relacionada à condição dela, ao funcionamento. É verdade. Nossa. É verdade. Então tá bom. É. Meu Deus. Não, e faz todo sentido isso que você tá falando, porque eu acho, e a gente, você sabe que uma das causas que eu mais defendo é a questão da união entre as mulheres, né? Porque eu falo que a gente vive num sistema, num ecossistema de briga. E é assim, é muito louco, porque é natural na gente sermos mais duras umas com as outras. Sim.
É como se fosse natural. A gente tem uma... Mas é natural. Não é? E é uma coisa que vem desde... Sim, a sua mãe é assim. Aí depois você fala... Você Porque vai assim, passando... você tem irmão? Tem irmão e irmã. Quem era mais cobrado? Não, que você tava falando Do desse meu irmão, que não era nunca. Uhum. Era eu e minha irmã. Lembra que você comentou que ele não lava... Não... Hoje, assim, eu posso falar... Mãe, vou falar. Quando a gente era criança, adolescente, o meu irmão não era cobrado pra nada, assim, em casa. Nem na postura, nem em atividades domésticas. Atividades domésticas, nunca. Em postura, Nunca. ele tinha que se preocupar muito pouco. Ele não É. podia arrumar problema, É, né? é, Se envolver com coisa errada. é. Mas a menina não é essa cobrança. É, E daí vem aquela coisa assim, você tá parecendo a filha da fulana. Você quer ficar falada igual a filha da fulana. Ô, você poderia ser boazinha igual sua prima. Aham. terapia em grupo. Corta pra... Corta para a terapia em grupo de novo. Cadê o lencinho de Ai, papel? gente, tá Eu faltando... não A gente trouxe. devia ter trazido o Devia ter lencinho, tá trazido o muito bom. lencinho. É verdade, chora. Não é, e eu acho que a gente se cobra, mas até hoje, depois que a gente cresce, eu percebo que a gente mesmo aqui nessa mesa, Sim. que a gente tem tanta consciência disso, e mesmo assim a gente cobra umas das outras Sim, muito mais. sim. Comportamento, atitude, se a gente... eu e a Mari, a gente tem um acordo, assim, até invisível, eu percebo, que não é uma coisa que a gente sentou e teve esse acordo, de quando a gente se elogia, a gente sempre se elogiar, né, Má? É. Principalmente o trabalho, né? Então, quando a gente faz uma coisa boa, a gente fala, pô, ficou muito bom isso aqui que eu fiz. E ela também fala. E uma elogia a outra, porque a gente tem esse acordo invisível. É. Que nunca vai ser passivo-agressivo, sabe? Nunca vai ser, nossa! Nunca vai ser isso. Sempre. Porque isso daí a gente pode levar em tom de brincadeira. Uhum. Mas a gente vai interiorizando isso. E daí você fala, nossa, mas eu fiz uma coisa boa, mas nem ficou tão boa assim, sabe? Eu não sei como vocês foram educados, porque vocês são mais jovens, né? Mas Ai, assim, gostei. Mais ou menos. como Ela vocês não foram sabe. educadas quando recebe elogio, como é que reage? Eu tenho muita dificuldade. É. Mas extrema dificuldade, a Mari sabe disso. E Uhum. tanto que essa questão da gente se elogiar e elogiar o nosso próprio trabalho, pra mim, eu tô aprendendo a Por fazer isso. quê? Porque você não pode ficar se gabando. É, porque, nossa, você Não, é quando muito- alguém te elogiar, então você faz aquela cara assim de princesa do século XIX, Sim. né? E se você ruborizar, então, nossa, que Sim. graça de pessoa. Eu já contei em algum outros momentos que eu falei, mas eu vou dar uma dica aqui também, que acho que eu nunca falei isso. Lá na agência a gente tem um acordo, né? Eu cuido de uma agência só de mulheres e o acordo é do obrigada, né? Então a gente se elogia bastante, principalmente roupa aqui, né? Mulher sempre vai arrumadinha, a gente sempre tá com uma roupa nova, tal, e a gente fala uma pra outra: "Nossa, como você tá linda". E daí você responde como? Obrigada. E a conversa acaba. Olha, acabou. Não é minha roupa tá velha, nossa, mas eu tenho essa roupa Nossa, faz eu paguei muito tempo. baratinho, comprei na... Eu paguei né? baratinho. Nossa, menina, nada a ver. Não. Nossa, você está linda. Obrigada, e a conversa vai acabar. Eu não perguntei Eu sou mais nada. ousada. Você fala, eu sei. Eu também acho. Eu sou mais Ou ousada. a pessoa fala assim Concordo. pra mim. A pessoa fala assim Esse pra é o mim. meu sonho. Chegarei nele ainda lá na Concordo. agência. O pior é que eu faço uma coisa, mas eu faço no tom de brincadeira, porque eu não sei lidar com um elogio. E a pessoa fala assim, você tá boa? Eu falo assim, não, eu sou. É isso. Ah, isso aí. Mas eu falo brincando, né? Mas pra- tudo bem, mas você está mandando essa mensagem para o seu cérebro, isso é importante. A repetição, ela traz o hábito, né? Então, a Sim. gente precisa disso, porque a gente aprendeu a ficar constrangida diante de um elogio, ou nem se elogiar, né? Fazer o Uhum. autoelogio por uma repetição de frases. Isso não era digno. Eu acho que tem isso. E é tão importante esse não julgamento. Eu acho que ter o hábito de julgar na nossa cabeça, é normal. Eu acho que todo mundo tende a soltar uma, ainda mais quando dentro de você tem coisas parecidas com aquilo, Uhum. né? Geralmente Geralmente o que é isso. parecido, né? Então a Aham. gente É teu espelho. olha assim, né? E já julga de cara, assim. É normal, eu acho que isso faz parte. Mas assim, não precisa falar, gente. Olha que legal, dá pra ficar quieto, dá pra deixar dentro do Porque seu vamos colocar assim, que você falou, né? Um exercício que eu faço, geralmente quando eu trabalho comunicação e tudo mais, eu falo para as pessoas assim, quando você sair na rua, olhe para todas as pessoas e tente não formular uma imagem, um julgamento das pessoas. Nossa, é Vai para difícil. frente do shopping no Gente. sábado à tarde, Hum.
E tente não fazer nenhum julgamento das cenas das pessoas que Não passam dá. à sua frente. Aí é que está. Você vai fazer, automaticamente você Uhum. vai fazer. Mas você pode trazer para o seu pensamento algo que possa combater isso. Então, eu vi aquela menina de cabelo de 3 cores. Vamos pegar assim, né? Eu, Uhum. 58 anos, um cabelo de 3 cores me chama Aham. atenção. Então, assim, eu vi aquela menina com cabelo tricolor, tá? Eu falo assim, meu Deus, que loucura. Daí eu falo assim, olha que ousadia. Isso, você milita com Então, você mesmo. isso. Aí eu já troco por Uhum. um outro adjetivo que não seja pejorativo. Uhum. Sim. Então você vai fazendo esse exercício com você, porque você vai olhar e seus preceitos, eles vão falar mais alto, né? Você é um Sim. adulto, você tem uma série de preceitos, série de crenças e Uhum. valores ali. Eles vão gritar mais alto, mas você pode contradizê-los. Então daí você faz, nossa, que ousada, né? Que Sim. autêntica. Que Não, autêntica, olha, eu uso muito diferente, né? Que Que fala que é diferente. passivo-agressivo, né? Mas ele ainda é melhor do que a outra coisa. Então você vai fazendo essa evolução. Sim. E eu gosto de pensar que o conhecimento liberta. Eu gosto muito de ter essa consciência, né? Por quê? Eu lembro que quando eu comecei a agência lá no Scred, eram só mulheres. A Carmen sabe bastante essa história. E aí, qual que foi a primeira coisa que eu ouvi? Nossa, muito mulher junto dá trabalho. Vai dar Nossa, vai dar uma brigaiada, brigaiada. E eu fofocaiada. lembro que eu ficava com aquilo na cabeça. Falei, não, É. gente, não é possível. A gente precisa fazer isso, preciso virar essa chave, Uhum. né? Todo mundo aqui é adulto. Aí eu fiz uma dinâmica, que inclusive foi a Fer que me ensinou essa dinâmica. No primeiro encontro que eu tive com elas, o primeiro, a gente nunca tinha se visto. No primeiro encontro, eu pedi para cada uma levar uma foto impressa de um momento importante da vida delas. Uhum. E aí a gente fez essa rodada, e daí elas acabaram contando coisas sobre elas tão profundas, tão legais, assim, que eu lembro até hoje das falas, eu lembro da expressão delas. Gente, isso fez uma diferença tão grande no meu desenvolvimento como gestora e no desenvolvimento da equipe, porque a gente sabia com quem a gente estava lidando. Uhum. Eu conhecia aquela pessoa. Então, se ela tinha um comportamento, automaticamente eu pensava, pô, eu conheço. Ela passou por isso, ela sabe isso. Isso, e olha o que aconteceu com ela, entendeu? Então, isso pra mim foi tão libertador, assim, entender que o julgamento, quando eu me coloco num lugar de julgamento, e eu julgo muito, até falo coisas que eu não deveria falar, né? Mas eu sempre eu lembro, eu não conheço essa pessoa. Muito pouco. Eu conheço não muito sei a pouco história dos dela. meus, Uhum. né? Então eu não sei a história dela. Então acho que a militância do julgamento também serve um pouco para isso, né? A gente não sabe quem é a outra pessoa para você estar chegando à conclusão daquilo que ela deveria fazer. Não é? Eu falo que isso é tão sério, até quando você vê a pessoa fazendo uma contravenção. Vamos pegar assim, não que a Uhum. contravenção não tenha que ser punida, Uhum. né? Existe a lei, existe para regulamentar o convívio em sociedade. Mas a aplicação da lei é diferente de vingança, né? A Sim, justiça sim, é sim. diferente da vingança. Uhum. Então, pela vingança, eu estou agindo por esse julgamento, Uhum. né? Então, tomar muito cuidado. Então, assim, é um vagabundo. Não, ele cometeu um assassinato. Agora, se ele é vagabundo ou não, daí já é outra coisa, Uhum. né? Então, assim, a pessoa cometeu um crime, mas então ele será julgado por aquele crime. Mas eu não posso olhar para os outros comportamentos de caráter dele e já tirar de comportamentos dele e tirar uma conclusão do caráter daquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa matou por efeito de um remédio, ela matou por efeito de uma droga, ela matou por um efeito de estresse, Uhum. né? Ela pode ter feito por uma série de situações. Uhum. Então, Que apesar de não justificar, pode explicar, né? pode explicar. E daí, quando isso é muito perto de nós, é muito perto assim, né? Pessoas amigas, conhecidas e tal, é muito interessante você fazer esse tipo de raciocínio, porque você não fica preso à culpa, a remorso, né? Ou a mesmo a um ranço com aquela pessoa, Uhum. porque daí isso é dela, né? Isso faz Nossa, parte da isso é história tão dela. legal. É quando você. Esses dias, uma colaboradora até falou pra mim: Mário, eu preciso falar isso, isso, isso pra tal pessoa. Mas eu tenho medo dele pensar isso, pensar aquilo. Eu falei: Papá, fale o que você tem pra falar. O que a pessoa vai fazer com aquilo
Não tem o que fazer. É importante que você passe essa informação pra ele. Uhum. Mas como ela vai reagir, daí sai das suas mãos, né, Carmen? A gente não É, tem desde que o que você vai dizer para ela está pensado, é Exatamente, não seja apropriado, não ofensivo. seja ofensivo. Você tomou todos aqueles cuidados, né, de uma Uhum. comunicação compassiva. Ok. A interpretação dos fatos, de novo, a gente não tem o controle. Não tem, e a gente não sabe como que a pessoa vai reagir àquilo, porque Não. a gente não conhece o outro lado, né? Então eu acho que tem isso também. Mas você falou aqui sobre os assassinatos e tudo mais, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as doenças que estão. Bom, eu não sei se enquadra como doença, né? Psicopata é É um transtorno de personalidade, de caráter. borderline também? Borderline, ele é considerado uma alteração cognitiva. É uma alteração até neuronal de como a pessoa percebe o mundo. E ela nasce com borderline, Uhum. normalmente, Carmen? Geralmente. É igual ao TDA, né? A pessoa tem uma alteração no funcionamento do cérebro dela. O narcisista também. Na maioria das vezes, sim. Porque quando você pensa em empatia, por exemplo, na ausência de empatia, Uhum. a pessoa realmente não consegue desenvolver empatia, é porque dentro do cérebro dela tem uma sinapse, uma comunicação que não está acontecendo. Essa predisposição não acontece ali dentro do cérebro dela. Então, por mais que você tente fazer, não vai acontecer. Não quer dizer que essa pessoa será má, que ela será perversa. A ausência da empatia não garante que a pessoa será. Não é. Garante, não. A ausência de empatia não é condição básica, determinante, que essa pessoa será perversa, será má. Ela pode ser uma pessoa que tenha dificuldade de ter relacionamentos, pode ser que ela nunca se case, pode ser que ela tenha poucos amigos, pode ser que ela seja uma pessoa mais circunscrita, mais fechada nela mesma, entendeu? Mas não quer dizer que ela vá ser maldosa. A maldade, ela tá ligada à construção social. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu posso ter a falta de empatia, mas daí eu fazer maldade com o outro pode ser um aprendizado social. Aí, se nós estamos falando da falta de empatia. Quando a gente fala da psicopatia, né? Quando você fala da psicopatia, aí já tem até estudos de imagem mesmo e tudo mais, que você tem áreas do cérebro da pessoa que são responsáveis pela agressividade, que elas são mais estimuladas do que outras. Então, daí você tem realmente uma alteração. Por isso que não se fala em cura. E às vezes nem mesmo em controle, entendeu? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque essa pessoa, ela tem. Então, assim, ela sente prazer em judiar, em maltratar a outra pessoa. Podemos dizer que ela sente um prazer, mas não é o mesmo prazer que você sente em comer um salgadinho ou dar um beijo na pessoa amada. Sabe? Ela sente ali uma satisfação, uma realização. Consegui. Tipo, check. Check. Assassinei Acabou. alguém. Acabou. Agora eu preciso de outro. Porque passou. É como se fosse um vício. Não. É como se for. É uma maneira de ser, um comportamento. Porque o vício você pode controlar. É verdade. O vício você pode colocar maneira de sob o ser. controle. É uma maneira de ser. Um assassino, assim. Sabe? É. Uma maneirinha de ser. É igual o TDA. Vamos pegar uma coisa mais leve. Vocês ficam pensando assim, quantas pessoas psicopatas cruzaram Aham. no seu Não, caminho, gente, né? Tipo, isso que você não daí- sabe. A Ana Beatriz Barbosa, que ela escreveu o livro, né? Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, né? Aham. Porque é isso, ele Você não pode sabe, estar né? ali. Eu tive um paciente há muito tempo atrás, né? Homem, e ele tinha essa ausência de empatia. Aham. Só que ele percebe isso já na adolescência. Ele percebe isso na adolescência. E aí ele canaliza. Ele já chega para mim adulto, tal, mas ele vem por uma outra questão. Uhum. E aí ele abre essa situação. E ele vai ser neurocirurgião. Não, é porque normalmente
essa galera que tem psicopatia eles viram grandes gênios, né? Exato, ele é uma pessoa muito inteligente, porque o cérebro dele pensa muito rápido. E como ele não tem o mecanismo da emoção interferindo, então ele vai tudo pela lógica, ele vai tudo pelo raciocínio, né, concreto, objetivo. Então a objetividade dele é muito grande. Por isso que geralmente eles estão em posição de liderança. Então nas ele empresas. usou um problema dele Aham. pra ser benéfico pra uma Eu profissão, tive, né? eu tive uma outra paciente muito querida. Ela era uma senhora, senhora sim, ela já tinha seus 50 e poucos anos, e ela tinha toque. Transtorno obsessivo compulsivo, mas daquela assim, que ela alinhou aqui, entendeu? Não pode Ela tá tirar. aqui de contar, ela tinha as repetições, ela tinha todos. Ela era ritualística. Uhum, E ela tinha muita dificuldade de parar emprego. Imagina, né? uhum. Nossa, não dá. Eu arrumei emprego pra ela. E aí? Ela foi ser camareira. Nossa, Pronto. ela deve ter adorado. Amor, e a gerente dela levou ela Pronto. para a cidade que ela foi junto com ela. Saiu Olha do que hotel da- aqui. E aí ela não só se tornou camareira, porque imagina a coxa que ela estende. Imagina a cama que ela arruma. Mas Gente não tinha do um céu. vínculo, né? Aquilo tava perfeito, né? Sim. Ela começou a fazer e desfazer mala dos executivos. Porque os caras chegam, né? Nos Uhum. hotéis, então tem que tirar os ternos, passar, arrumar. Então ela colocava nos cabides. A hora de fazer a mala, ela fazia de novo. Entendeu? Gente, que Usou, legal. Entendeu? né, estrategicamente. Então, a gente não pode, voltando para a questão do preconceito, do rótulo, né? Sim. Como você colocou, a gente não pode ser refém desse rótulo. Sim. Porque, às vezes, o que está catalogado, que está ali Uhum. colocado como uma patologia mesmo, às vezes, você consegue canalizar para outras coisas. É. Mas assim, todo... Ela deixou de tomar remédio? Não. Hum. Porque o processo ansioso para quem tem toque é muito. é muito grande, forte. né? Uhum. Então, ela precisa do controle dessa ansiedade, que é uma reação química, Uhum. Sim. para não ter o sofrimento. Mas ela conseguiu canalizar, porque era algo que para ela, para todo mundo, era enfadonho, para ela era prazeroso fazer. O TDA, transtorno de déficit de atenção, ele também é nato. A pessoa já nasce com essa predisposição. Sim. Então, assim. Gente, é tão difícil, né, Carmen? E às vezes pode passar despercebido. Uhum. Aí você fala assim, né? Ah, mas por que hoje tem tanto adulto assim, do diagnosticado? Porque hoje tem diagnóstico para adulto. E hoje a questão da informação, as pesquisas, né, e tudo mais, você consegue ter essa facilidade maior de diagnóstico. Mas se você for olhar essas crianças, elas foram rotuladas de burra, elas foram aquela que não prestava atenção, aquela criança, como é que fala, que derruba tudo, estabanada, né? Porque é uma característica do TDA. Que dá facada na mão. Que dá facada na mão, né? Essa coisa Pelo toda, amor de Deus, não vai ser... né? terapia de Então, grupo de novo. Então, essa pessoa que passou lá despercebido, levou diversos rótulos, essa pessoa tinha uma disfunção neuronal. Uhum. Eu acho que aqui o problema... E o pessoal fala muito em TDAH, né? Com hiperatividade. Uhum. Antigamente, o diagnóstico de hiperatividade era um diagnóstico de hiperatividade comportamental. Irrequieto, perna balançando, criança que não fica sentada, aquela coisa toda. Então, taca remedinho nela, né? Não vamos falar o nome do remédio. Taca remedinho nela. Hoje, a gente sabe que essa hiperatividade, ela é muito mais mental do que física. Porque, primeiro, ela ocorre na mente, né? Agora a gente vai para a última parte, mas antes a gente tem patrocinadores. Ah, Tá pensando que a gente é o quê? Tá achando que a gente, gente é vocês o são quê? muito Que a gente é chiques. chique. É hora de elogiar. A gente é Agora, muito a gente chique. é muito chique. Galera, como sempre, a nossa Revire, a da Carmen tá ali. Olha que coisa linda, gente. Ó, quase que a Mariana mandou escrever o nome da Carmen Ah, tá. errado, Quase hein? não, a Mariana mandou. A Mariana mandou escrever o nome da Carmen errado. Lembrando que você não sabe qual Mariana, né? Ela, Ela. Mariana Chagas, pra ficar bem claro. aqui é um trabalho de equipe. Aí eu sei que no final eu descobri que o nome da Carmen era com N. Quer dizer, eu descobri não, eu já sabia, né? Mas eu não lembrei. E corri e falei, Renata, pelo amor de Deus. Renata, como sempre, maravilhosa. Uma anja. Nossa, a Rê salva muito, gente. Muito anja. Rê, muito obrigada. Revire Canecas. Procurem no Instagram, sempre vai estar embaixo aqui do nosso Na vídeo. descrição do vídeo. É nóis. E óbvio,
As Carol Volpato. Ah lá. Cadê? Isso, o nosso quadrinho da Carol Volpato. Carol, Beijo. Quadros e molduras é com ela mesmo, galera. Corre lá. E hoje estamos com a nossa cervejinha Aqui, ó. favorita de Maringá. Eu tomei essa daqui hoje, ela é uma cerveja preta. Bem gostosa, Mar. Cadê? Bem gostosa. E eu adoro o rótulo dessas cervejas. Eu vou fazer um merchan bonito. Peraí. Faz. Aham. Qual que é o nome dessa? Essa aqui é Cornelius. Cornelius. É uma Irish... Irish. Escutou, gente? Calma, O não terminei inglês. ainda. Irish Stout. Eu acho que eu falei errado, mas é isso O aí. inglês, mano. Maravilhoso. Mas é... Não, a melhor que o meu, Irish que eu falei é Iris, né? irlandesa, né? Eu acho. E tem... É do Edinburgh, né? E tem essa... Olha essa aqui que legal. Ela tem um rótulo meio... Africano? Sim. Inca. Inca, né? Não parece? Eu não sei. E ela não tem nada a ver. Ela é Acho que eu australiana. quero experimentar essa. Abre ela pra mim. Quem que vai abrir aqui pra Ali, Mariana? ó. É uma IPA. Ah, tá aqui. Fernandita. Ali, tá... tá ali? Tá. Aqui. Vou abrir. Léo, Cris, seu Erson. Obrigada, viu? Por apoiar aí a gente. Obrigadão, ó. Agradecemos. Carmen, antes de passar pro último bloco, a gente tem um presente pro nosso convidado. Medo. E não é Medo. só a caneca. E é o momento que a gente espera, porque o convidado não sabe o que é mesmo. Ah, sério? Mas é filmado? Hein? Tem um amigo nosso que ele é poeta. E aí, ele escreve um poema para os nossos convidados. Para você, normalmente ele escreve um poema sobre o convidado. Como ele ainda não conseguiu stalkear tanto assim, ele escreveu um poema de agradecimento. Então é bem bonito. Eu quero que você assista com a gente. Tem pessoas que são como anjos em nossas vidas, que nos momentos onde tudo parece perdido, nos auxilia a encontrar o alívio para o coração aflito. Eu só posso agradecer por não ter desistido. Mesmo quando diziam que isso ia te machucar, você nunca deixou sua criança parar de sonhar. Talvez não tenha noção do quanto tem nos ajudado, de um relacionamento abusivo para uma vida livre das cadeias do passado. Por todo o conteúdo que você estudou, obrigado. Pelas noites sem dormir, obrigado. Por nos fazer enxergar o simples, obrigado. Por todo o carinho e cuidado, obrigado. Uns te chamam de psicóloga, doutora, mestre, amiga. Isso não tem importância. Só queremos reconhecer todo o bem que seu trabalho nos faz e por tudo aquilo que deixamos para trás. Por isso, esse poema se resume em gratidão. Deixamos aqui todo o nosso reconhecimento e admiração. Ai, gente! Não vou caber no estúdio! Ó, o poema é teu, ele deu pra você. Gostou? Legal! Legal, né? Nosso amigo Renan, Nosso poeta. amigo Renan, poeta. Gente! Eu adoro a Tem que- reação. Tem que pôr num quadro. É, isso Aí, ó, aí. minha- Aí a ó, gente viu? tá. Carol Volpato. Carol! Carol, querida. Sério, a Precisamos gente quer de muito. emoldura. Toda vez a gente faz, assim, é bem emocionante, porque ele pesquisa mesmo, ele me ajuda muito no início do roteiro. Coitado, né? Não achou nada. Inclusive, ele comentou que ele achou uma foto sua de criança e tava escrito exatamente isso, né? Aham. Quando falaram pra você não desistir. Acho que é a única. Ele falou, Que eu só falta. achei uma foto de criança dela. Ele comentou. Eu avisei ele. Eu falei, ó, possivelmente você não vai encontrar muita coisa da vida pessoal dela. Então faz em relação à profissão, né? Daí ele fez em Aham. formato de agradecimento. Ai, obrigada. Imagina, você merece. Carmen. E caminhando pro fim, porque a gente já tá aqui já tem um tempinho. É verdade. São mais de 1 hora aí. Hum. Eu queria que a gente finalizasse sobre o autoconhecimento. Eu acho que é uma... É assim, né? Você quer experimentar dessa daqui? Não, obrigada. Depois, senão eu não vou... não vai Tá, conseguir não vai conversar. conseguir conversar. encerrar aqui. gente. Tá bom. Eu acho que deixar a mensagem do autoconhecimento e a importância dele, eu acho que é bastante importante para esse episódio, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que começar. Por exemplo, a pessoa nunca fez terapia, mas ela tem vergonha. Eu acho que passar esse recado de que, por favor, né, cuidar da sua saúde mental vai te salvar, eu acho bem importante. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre esse processo. Voltando de novo à questão da idade, não sei se vocês tiveram uma coisa chamada diário. Tive.
Não, eu não tive. Não era a mesma coisa. Que era? Aquele caderno de respostas. Não, era é a o mesma coisa. diário. O diário eu não tive. Aquele que tinha chave. Não, não Sabe? tive. Que tinha chavezinha. Às vezes você colocava em música, Mas era Não, nessa época acho que ainda não. Não? Não, mas era da minha época, mas eu não tive. Então, não tive. eu gosto muito, por exemplo, a pessoa que ainda não começou terapia, às vezes, né, não encontrou ainda um meio financeiro, emocional, talvez, de buscar a terapia, que ela comece fazendo um diário. Olha que legal. E nesse diário, que ela procure conversar com ela. Como eu me senti hoje, o que eu, né, descrever uma situação, aquela coisa do cenário, né? Olhar, como é que você falou? Olhar o quadro, né? Olhar a ilha fora da ilha, né? Olhar a ilha fora da ilha, olhar aquele quadro ali. E ela tentar descrever esse quadro, por exemplo, de uma situação que a incomodou, que a aborreceu, ou que deixou muito feliz. Tentar fazer a descrição disso e tentar localizar o que eu senti. Quais foram meus sentimentos ali? Na internet, você vai achar, se você procurar comunicação não violenta, sentimentos positivos e negativos da comunicação não violenta, dentro do livro tem, mas na internet também você acha. E quem quiser pedir para nós, vou colocar lá, gente, manda. Você localiza uma série de sentimentos. Então, muito importante, na hora que você ficar ali no seu diário, você pode colocar: eu me senti assim, eu me senti aquilo, por conta daquilo. E daí fazer uma promessa para você mesmo para o dia seguinte. Eu não vou permitir que isso aconteça, meu espaço, né? De respeito. Meu espaço de respeito, eu preciso fazer aquilo, vou mudar fazer um compromisso com você, né? Até que você comece o seu processo monitorado por um profissional. Esse processo de autoconhecimento, ele não é fácil, né? Mesmo quando você começa uma psicoterapia, eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim: eu amo ir na terapia, eu me divirto tanto, né? Aí eu falo errado, assim, gente. ou você não está entendendo, Fazendo errado. você está negando a coisa toda, né? Está negando para você mesmo ali o que está acontecendo, ou você não está realmente, de fato, você está fazendo um aconselhamento, alguma outra coisa, mas você não está fazendo psicoterapia. Não que todo dia seja um horror, né? Não, Vai mas ter dias assim, que você sai fortalecida e tudo mais. Mas você vai ter que entrar em contato, às vezes, com coisas desagradáveis produzidas por você mesma. É muito, você entra o tempo todo isso. Né? Mas isso é tão libertador. Exato, porque daí você começa a entrar em contato com isso e numa boa terapia, você sai dali acolhida e entendendo também por que você age daquela maneira. Né? Não perdendo a responsabilização, mas também, né, sou responsável pelos meus atos, é claro, eu escolho, né, agir dessa maneira a partir do momento que eu tenho consciência porque eles acontecem ou não, eu estou fazendo uma escolha. Sim. Pode ser que lá atrás eu não fiz essa escolha, porque eu não tinha clareza, não tinha noção, não tinha consciência, não tinha conhecimento do quanto aquilo era nocivo até para mim mesma. Então, no processo de autoconhecimento, que a gente diz que é, né, libertador, mas ele é um processo doloroso. Muito. Né? Ele é um processo bastante doloroso. E ao contrário do que as pessoas falam, quando você começa a terapia, você se afasta das pessoas. Você separa. Eu tenho essa fama, né? Mas assim... Você se divorcia. Terrível. Eu tenho essa fama para algumas pessoas. Gente, desapareceu um dia ali, você já sabe que foi um ex-marido ali. Então, a questão... Mas não é, porque ao se autoconhecer, né? Ao buscar esse autoconhecimento, você descobre esse espaço de segurança, você começa a perceber a invasão, você começa a perceber quando as pessoas estão te maltratando e você entende que você não precisa mais daquilo para ser amado ou para ser amada. Então, daí você se afasta. Às vezes acontece de você conseguir negociar com a outra parte, que é a questão do comunicar o sentimento, aprender, né, a comunicação, e a outra parte também buscar ajuda. Isso também acontece. Famílias e etc. A gente fala que terapia é bom por causa disso. Vai contaminando, assim, né? Efeito dominó. Então, essa é a parte boa. Mas, às vezes, se a outra parte não está interessada, de repente você está com uma parte perversa, uma parte não empática.
E às vezes essa parte pode ser sua mãe, às vezes essa parte pode ser seu pai, às vezes essa parte pode ser um filho. E você tem que tomar uma distância segura. Uhum. E não estamos falando em cortar relações, Uhum. mas uma distância segura. Aquela questão do espaço de dança. Sim. E é muito importante saber que a terapia e o autoconhecimento não resolve problemas, né, Carmen? Não, é pelo contrário, às vezes. É que Só todo te mundo mostra o acha. tanto de Ah. É, eu e a Feira, a gente sempre fala isso, assim, né? Que a gente procura muito uma com a outra não resolver o problema uma da outra, porque não tem o que fazer mesmo. Não, assim, a né? resolução é de É. cada um. Então, quando a Aham. gente tá num momento, assim, difícil, a gente sempre... A primeira coisa que a gente fala... Você já foi na terapia? A primeira, né? Eu tenho umas A clientes, gente sabe o que elas A falam? gente começa assim, a nossa conversa começa. Foi na terapia? Vírgula. Agora vamos começar a conversar. Ou então assim, né? O que a Carmen falou? Ou, É, como diz uma cliente minha, o que a Carmen falaria? eu acho importante É isso. uma amiga de vocês. É, Ela ela fala fala, assim, o que a Carmen o falou? que a Carmen falaria? É, eu fiz isso quando eu tive a minha crise claustrofóbica. Eu juro Você por pensou, Deus. o que a Carmen falaria pra Sim, mim agora? Eu juro pra você, eu tava deitadinha lá chorando sem parar, porque era uma crise, quem teve na vida, você entra em desespero sem controle. Uhum. Você não tem controle. Aí eu tava chorando e ficava pensando. Todo mundo fala, ai, pense em mar. E eu pensando assim, o que ela me falaria? Racionaliza. Aí eu cheguei e contei pra ela, ela falou assim, não falaria nada disso, mandaria você sair dessa maca e não ficar com esse sofrimento. Simples assim, Vai né? ficar sofrendo ali, garota. Mas uma coisa que você me contou que você e a Fer tem, que eu achei muito legal, é essa questão de, às vezes, não tem o que você fazer pra Não. resolver o problema. Você só tá lá pela outra pessoa, né? Cara, Você, ó, segura a mão da outra, já tô tá aqui ótimo. E pronto, Sim, né? e assim, eu e a Fer, a gente gosta muito assim de poder só reclamar, sabe? Cara, que saco, eu não quero ninguém que fique ali falando assim, ai, faça isso, faça aquilo outro. Não. É que a gente aprendeu que a gente tem que ser útil. É. E só que esse senso de utilidade, ele passa pelo afago, ele passa pela presença, ele passa pelo calor. Então, muitas vezes é isso, né? Um abraço, um segurar na mão, um estar do lado, Uhum, sem proferir nenhuma palavra, uhum. Sim, né? e minimizar também. As É. pessoas tendem a minimizar o problema. Ah, mas isso não é nada. Para quem? Para, pelo amor de Deus. Uhum. Você sabe É. que homem sofre muito com isso, né? Uhum. Porque eles querem sempre apontar uma solução, porque eles foram educados para Sim. isso, não é uma Uhum. culpa deles. Eles são cobrados Sim. por isso. Como você deixou ela passar por isso? Eu tive várias situações já nesse sentido, mas eu tive um casal uma vez que eles não conseguiam ter filhos, então eles já estavam lá pelo quarto, quinto aborto, né? Gestação interrompida. E ela se queixando da falta de empatia dele. Uhum. E lá pelas tantas, a gente consegue, né? Que esse homem entre num processo mesmo, uma terapia de casal, de autoconhecimento. E ele fala o seguinte: todo mundo diz que o pai tem que ser participativo, tem tudo mais. Por que quando o nosso bebê morre, eu tenho que ser forte para cuidar dela? O meu filho também morreu. Nossa, é isso mesmo. E daí ela olha assim para ele, e ele, lógico, em lágrimas, né, comovido. Ele fala Uhum. assim, ó, as flores são para ela, o bombom é para ela, a visita é para ela. Para mim é um tapinha nas costas, dizendo que eu tenho que cuidar dela e eu tenho que ser forte. Gente, É. foi meu filho que morreu. Nossa, fez muito. Daí ele falou assim, vocês têm que decidir de que lado que eu fico. Empático ou forte? Ele falou, eu não consigo ser os dois. Então, muitas vezes, quando se acusa o homem, né, de não ser empático, é porque ele está tendo que ser forte, exatamente. gente. Isso é autoconhecimento. É. Isso é autoconhecimento, né, Carmen? É você ter essa consciência. Quero ter essa noção, né? Isso não Exato. resolveu nenhum problema dele. Não. Uhum. Isso, muito pelo contrário, todos estão ali, mas ele sabe, eu sei que eu não consigo ser forte e eu sei que eu não consigo ser empático. Eu acho que essa é a diferença para você viver melhor. Eu tenho que escolher, eu sou forte ou eu sou empático, Uhum. né? Porque se eu tenho que falar para a mãe do meu filho, que acabou de morrer, que vai ficar tudo bem, quem vai falar que fica tudo bem para Pra mim? ele, né? Sim. Então, eu não posso precisar desse tudo bem, É. sabe? Então, esse autoconhecimento, por isso que a gente fala, né? Ele nunca para, né? Não. Porque cada evento que vai acontecendo, você vai aprendendo Uhum. a lidar com isso. E eu gosto de falar muito de homem, né, na terapia,
Porque tem muito esse estigma, né? Que a terapia é para mulher, que o homem não procura. 50% da minha clientela, eu acho que 40%, 50% é masculino, Sim. sabe? E assim, e a gente se dá muito bem. E meu sonho, né? Assim, quem sabe eu consiga realizar é fazer um grupo terapêutico para homens. Sim, gente, a sociedade ia ser muito melhor. Eu penso É assim, fazer um grupo socialmente, terapêutico para sabe? homens. Os homens precisam desse espaço de palavra para eles, onde eles se sintam validados, observados e entendidos também nas necessidades deles. Sim. Né? Concordo. Aí a gente diminui muito, eu acredito nisso, tem projetos pioneiros já nisso, então esse seria um projeto já baseado em outros, né? Não é inédito, de como diminui a reincidência de violência para homens já condenados por violência quando eles participam desses grupos. Então, Olha assim, que legal. então, se a gente puder evitar, melhor Nossa, ainda, melhor né? ainda. É que o homem tem esse estigma que ele não pode se sentir, ele não pode ser vulnerável, né? Ele não Exato. pode... Então, quando você pega ali um homem, por exemplo, que a esposa está passando por uma perda, por exemplo, perdeu a mãe, né, em óbito, e ele fala assim, eu não sei o que fazer. Porque não tem nada que eu possa fazer. Eu falo, tem muita coisa que você pode fazer. Aí você começa, né, delinear com essa pessoa as coisas que ele pode fazer. Ele fala, não, isso aí não é. Isso não é, não. Precisaria. Ele quer tirar aquela dor, ele quer que ela pare de sofrer. Por que a pessoa quer que a outra pare de sofrer? Por incapacidade de lidar com a dor do outro. Exatamente. Não sofra, porque eu não sei lidar com a sua dor. Então, é por isso que eu não quero que você sofra. Então, eu vou minimizar, eu vou apresentar uma solução mágica. Isso acontece mesmo. Nas relações, acho que entre homem e mulher, assim. É. Por mim, qualquer relação. É difícil lidar com a dor do outro, sabe? Exato. Na empresa também, né? Eu me lembro que eu fiz acho que nós fizemos uma videochamada, uma live, não sei, quando houve uma situação, né, de luto lá na agência, que o pessoal não sabia como lidar. E a questão é essa, né? Eu vou dar espaço de palavra, vou dar acolhimento, nem que seja no silêncio. E é isso que nós vamos fazer. E falta muito isso para as empresas, né? Saber como lidar com essa situação. Exatamente. Então, que a gente aprenda isso hoje, né, gente? Que o autoconhecimento, ele não resolve problemas, mas ele salva a sua vida, né? Mas ele mostra caminhos, né? Ele mostra caminhos menos penosos. É bem isso. Chegamos ao fim. Que pena. Que pena. Foi uma conversa super gostosa. Nem doeu tanto. Nem doeu tanto. Doeu muito, Mariana? Não. Mariana teve algumas terapias de grupo aqui, né? Na próxima vez eu prometo trazer a caixinha de lenço, tá, gente? Carmen, muito obrigada pela sua Obrigada presença, mesmo. por compor a nossa mesa, né, Má? Estamos muito felizes, de verdade mesmo. E eu fico muito feliz de estar aqui, é uma honra. Ai, é nossa, a gente aprendeu muito hoje, acho que tá saindo com o coração cheio, eu acredito que vai ajudar muita gente. Esse é o objetivo, sempre né, entregar conteúdo para ajudar muita gente. Então, foi cumprido muito bem, brilhantemente. Obrigada, viu? Obrigada, Fiquei meninas. muito feliz. E para finalizar, a gente termina com uma frase, né, Mari? Termina com uma frase. Bonita e tal. A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas palavras boas. Marianas fica por aqui. Obrigada pela sua paciência, Obrigada, pela sua gente. audiência. E a gente se vê no YouTube mais próximo da sua casa. Beijo! Tchau.